Olá, eu sou o Matheus, PCNP de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio, da Diretoria de Ensino Região de Viracatu. E hoje estou com essa equipe maravilhosa da escola Professora Alice Rodrigues Mota, em que eles falarão um pouquinho sobre a participação deles no Parlamento Jovem Brasileiro 2019. Dessa escola, Alice Rodrigues Mota, quando o PCNP Matheus nos procurou com a divulgação do projeto Parlamento Jovens, né, a escola se encheu de alegria. Prontamente nós já conversamos com a nossa equipe de professores de língua portuguesa, de literatura e a língua inglesa também, né, e nós tivemos prontamente a adesão do professor Gilson, né, com seus alunos. Os outros professores da escola também participaram do projeto. Os alunos, de maneira geral, da escola produziram textos formidáveis, né? E a gente valoriza bastante a questão da cidadania, dos gêneros textuais na escola serem trabalhados de maneiras diversas, principalmente esse gênero tão importante como projeto de lei, né? Nós temos a nossa aluna aqui do lado, que o texto dela foi o texto selecionado. É uma aluna que já tem um histórico nessa escola, no terceira série de ensino médio, já tem um histórico nessa escola de aluna protagonista, aluna destaque desde os 6º anos, foi aluna presidente de igreja, e a gente fica muito feliz de estar aqui apresentando-a, né, junto com o seu professor Gilson, professor publicado, um excelente professor com várias obras publicadas, que está aqui com a gente hoje, né, para apresentar e falar um pouquinho de como foi o trabalho com as salas, né, e mais específico com a aluna Carol. E agora nós vamos conversar um pouquinho com a nossa aluna Caroline, da terceira série do Ensino Médio A. Caroline, conta um pouco pra gente como é que está sendo essa experiência de aprender a produzir um gênero textual tão interessante como o projeto de lei. Para mim é algo novo, um projeto de leis, né? Por conta de a gente sempre ter contato com outros gêneros textuais, né? Mas antes de tudo, o professor Gilson, ele já havia levado vários gêneros textuais. Isso serviu de base para mim escrever o projeto de leis, né? Porque como seria algo que a gente nunca teve contato, os temas do texto que ele levou, como lei de cotas raciais, exploração do trabalho infantil e o trabalho no Brasil, exploração do trabalho no Brasil, serviu de grande ajuda porque tem relação com o projeto de leis, e eu espero, no fundo do meu coração, que a minha escola esteja sendo bem representada pelo meu projeto, que eu foquei principalmente no Partido da Educação, porque eu creio que a educação é a única coisa que pode mudar o Brasil e o mundo. E professor Gilson, como foi o desenvolvimento do trabalho em sala de aula com o gênero textual projeto de lei? Então, trabalhar os gêneros textuais em sala de aula, né, tem que levar em conta todo o protagonismo que os alunos têm, protagonismo juvenil que todos os alunos têm quanto à produção de texto. Uma vez que eu trabalhei todos os ensinos médios da escola e professora Alice Rodrigues Mota, levando em conta o projeto de lei do Parlamento Jovem Brasileiro, onde eu levei alguns gêneros textuais que foram trabalhados, visando sempre o trabalho, visando a educação, a saúde, e a aluna Caroline escolheu o projeto de lei do Partido da Educação, né? Onde essas temáticas que eu levei para a sala de aula foram debatidas, foram trabalhados, né? E sempre levando em conta a parte cidadã que os alunos têm. Trabalhar esse projeto Parlamento Jovem Brasileiro, para mim foi uma honra, né? Uma vez que eu já escrevo livros, já publiquei livros, e passar a minha prática para os alunos com textos dissertativos, textos argumentativos, artigos de opinião e agora o projeto de lei, foi assim um aprendizado para mim também como professor. E agradeço ter participado, estar aprendendo, estar ensinando a aluna Carol, tanto os outros das salas dos terceiros anos da escola, a seguirem, a serem pessoas cidadãs, levando em conta a educação, a solidariedade, a cooperação, a produção de texto, para que esse projeto que ela escolheu, o Partido da Educação, possa abrir portas, mudar vidas, transformar o Brasil um país melhor para todos.